sabemos que após essa retomada, quanto tempo a economia vai levar para chegar ao pleno vapor onde estava antes dessa parada, esse seminário tem o objetivo de buscar alternativas para que as nossas empresas preservem o seu caixa. Isto é fundamental nesse momento. Então, como eu falei no começo dessa minha apresentação rápida aqui, líderes da PPIC que conduzir essa discussão hoje serão o senhor Vinícius Montanari, que é o nosso sócio de impostos, tem muita experiência ele tem pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas de Impostos, está fazendo mestrado nessa área e é um profissional muito gabaritado e que tem um foco muito grande em gestão tributária com o objetivo de preservar o caixa das empresas. Na área de previdência, quem vai falar com a gente é o Lobuio, que também tem muita experiência na área e um foco muito voltado para ajudar as empresas a preservar o seu caixa. Nesses slides daqui, finais, que eu estou falando, vocês podem ver toda a gama de serviços que a PPIC presta. Quando vocês precisarem, quando quiserem falar conosco, podem nos procurar. Vocês têm os nossos contatos, nossos e-mails, nossos telefones, à disposição de vocês, sem nenhum compromisso neste momento difícil que o nosso Brasil está passando, tá bom? Então, neste momento, eu passo a palavra para o senhor Marcos Vinícius, que vai conduzir a apresentação da área tributária. Uma boa discussão para todos nós e um bom dia. Pode, por favor, seguir, Vinícius. Bom dia a todos, pela apresentação. Como o Paulo comentou, nós tivemos recentemente, em função desse momento que nós estamos passando, diversas mudanças na legislação trabalhista e previdenciária. Entendo que a maioria das mudanças que nós vamos ver hoje estão relacionadas na parte trabalhista e previdenciária, que a Andrea vai falar um pouco. Na parte tributária, nós tivemos nos últimos 15 dias algumas mudanças relevantes. Nós vamos falar dessas mudanças de legislação e nós temos muita em matéria tributária. Muita notícia tem sido veiculada sobre possíveis mudanças, então a gente vai tentar repassar os principais temas, aqueles que são mais importantes, que são comuns a todo e que pode influenciar no dia a dia das empresas. Como o Paulo falou, acho que o objetivo é analisar cada tema e pensar como cada um deles pode repercutir no nosso dia a dia e como que a gente pode... A gente tem feito muita conferência com alguns clientes para debater caso a caso. Em função dessas mudanças, para cada cliente a gente acaba encontrando uma solução específica, não existe uma solução assim de prateleira, uma solução pronta e acabada. Então, após essa conferência, se algum cliente, se alguém que estiver participando, quiser marcar uma conferência específica para tratar do seu caso, me coloco à disposição, eu e a Andrea, para a gente poder organizar outras conferências individuais e tratar de forma individual. Bom, das mudanças, começando pelas principais mudanças que nós tivemos na legislação, acho que a primeira delas é em relação à postergação do PIS, da COFINS e do INSS. Então, nós tivemos uma postergação do prazo de vencimento desses tributos dos meses de março e abril. Está projetada a tabela, nós tivemos uma postergação para os meses de agosto e outubro, respectivamente. Então, percebam que março e abril foi postergado o vencimento dos tributos em outubro. E é isso mesmo, pulando o mês de setembro. Nesse caso, nós estamos falando só de PIS, COFINS e IS. Ontem, inclusive, ou anteontem, nós tivemos uma outra mudança na legislação, porque não estava nessa
extensão de prazo, a CPRI, e também não estava contemplada a tributação rural, INSS na parte rural também não estava contemplada. Então, nós tivemos primeiro uma portaria no dia 3, postergando PIS, COFINS e INSS patronal, e depois nós tivemos uma postergação de CPRB e INSS rural. Uma dúvida que tem surgido quando eu for pagar lá na frente, eu vou ter que pagar isso com juros? O nosso entendimento é que, porque houve uma postergação do vencimento do tributo. Então, o tributo passa a vencer no mês de agosto e passa a vencer no mês de outubro. A nossa sugestão vamos continuar apurando esses tributos, vamos aguardar mudanças da legislação, mas não vamos parar de apurar. Vamos continuar apurando, fazendo parte do nosso dia a dia, manter essa rotina de apuração. Um ponto importante que muita gente tem perguntado é em relação aos outros tributos. Nós não tivemos nenhuma prorrogação de tributos federais, nós não tivemos prorrogação de imposto de renda, de contribuição social, tributos na importação, nós não tivemos nenhuma postergação de tributos retidos, esses continuam sendo devidos, inclusive PIS e COFINS retido na fonte. Então, todos esses tributos continuam sendo devidos nos prazos regulares, tá? Tivemos postergação só de PIS, COFINS e INSS, por enquanto, e só de 2 meses, tá ok? No próximo slide, uma discussão que tem tomado muita relevância nos últimos dias, muito corpo, tem muita gente ligando, muita gente debatendo. Eu acho que vocês têm visto isso muito na mídia. É Vinícius que está falando, né? Nós colocamos aqui algumas decisões em relação à suspensão de pagamentos de tributos. O que tem acontecido desde os últimos 15 dias em relação a este tema? Nós temos no Código Tributário Nacional, no CTN, um artigo lá 152, que ele dispõe da moratória, possibilidade de moratória no pagamento de tributos. Então, desde o CTN, lá de 66, nós temos esse dispositivo autorizando, em alguns casos específicos, a moratória. O CTN, ele delega ou outorga poder para a lei ordinária tratar sobre o tema. Nós tivemos uma lei ordinária que trata do tema, de 85, e essa lei confere poderes ao ministro da Fazenda em poder autorizar a moratória. E, em função desse dispositivo, nós temos uma portaria número 12 de 2012, em que o ministro, à época, considerou, ou tem uma previsão legal, considerando que, em caso de calamidade pública, é possível a moratória, é possível uma dilação no prazo do pagamento de tributos por 3 meses. Como nós tivemos, então, decretada a calamidade por a maioria dos estados e municípios, passou a surgir, então, a possibilidade de se aplicar essa portaria e ter aí uma dilação de prazo do pagamento dos tributos por 3 meses. Bom, com isso, várias empresas começaram a ingressar com pedidos de liminar, porque não estava claro e precisaria ainda recorrer à justiça para conseguir essa autorização. Nós tivemos muitas empresas entrando na justiça e fazendo pedido de liminar para suspender o pagamento do tributo. O que nós temos visto nós temos casos em que a liminar foi concedida, com base nesses fundamentos que eu estou falando. Nós temos casos em que a liminar foi concedida, condicionada à manutenção de empregos. E nós temos muitos casos em que a liminar não foi concedida porque o juiz entendeu que não existiam os requisitos que eu comentei da portaria número 12. Então, eu coloquei aqui nessa apresentação, nós temos uma decisão como exemplo de que foi decidido ou que foi autorizado uma liminar, no caso da Gol, mas nós também temos outras matérias aqui onde nós sabemos que a Procuradoria está trabalhando muito forte no sentido de impedir que essas liminares sejam concedidas. Então, existe um movimento muito forte para derrubar isso, inclusive essa matéria do valor econômico. E nós temos também já sinalizado alguns tribunais, o TRF4, por exemplo, no sentido que também não concorda com esta concessão de liminares.
Em geral, o argumento para não conceder essas liminares está pautado no fato de que só vai ter, então, direito a prorrogar tributos aqueles que conseguirem recorrer à justiça. Aqueles que não têm essa condição acabam sujeitando aos prazos normais de tributos, o que, de certa forma, não traz um tratamento igual para todos. Outro ponto também que os juízes têm levado em conta em alguns casos é o fato de que, se todo mundo parar de pagar tributo nos próximos 3 meses, o governo vai ter um problema sério de caixa, inclusive para o atendimento da calamidade. Então, são dois em que estão motivando a não autorização dessas liminares. A minha recomendação é analisar o seu caso, o caso da sua empresa, discutir com o advogado, nós podemos participar dessas reuniões e avaliar a possibilidade de ingressar com esse pedido de liminar para ter uma dilação de prazo. Por quê? Como eu comentei nos slides anteriores, nós tivemos a prorrogação só de PIS e COFINS e INSS por 2 meses. Nós não tivemos por 3 meses e essas medidas não contemplaram os outros tributos. Então, para conseguir ter uma abrangência maior de tributos de prazo, ainda assim seria necessário tentar uma medida via liminar para afastar, sabendo que há muita chance dessa liminar não ser concedida na justiça e também, além de ser concedida, pode ser rapidamente cassada nas instâncias superiores. Igualmente, nesse outro slide que está agora aberto, nós temos a mesma discussão na matéria estadual, para ICMS, e vamos ver no próximo que também para ISS. Temos casos de concessão de liminar na esfera estadual para ICMS. Nós temos um convênio ICMS parecido com essa portaria 12 federal, então algumas decisões estão sendo baseadas nesse convênio. E nós temos também uma tentativa, aliás, a Fiesp, né, ela tentou entrar com uma medida coletiva, solicitando a prorrogação de prazo de ICMS. Essa liminar teria efeito para todos os membros, né, da Fiesp e da Ciesp, mas essa liminar foi indeferida pelo juiz. Na verdade, o juiz entendeu que nessa liminar foram usados outros argumentos, tá? Nós temos esse fundamento da portaria 12 e nós temos outros argumentos, que é o chamado fato de príncipes. Tem muita gente falando disso agora nos últimos dias. Esse fato de príncipe, ele nasce clássico, é algo muito antigo, e a teoria se baseia no fato de que o Estado, usando o seu poder de império, ele dificulta o contribuinte ou proíbe o contribuinte de exercer as suas atividades. Então, baseado nesse princípio clássico do direito, o fato de príncipe, a Fiesp entrou com um pedido de liminar pedindo a prorrogação do ICMS dos tributos estaduais. O juiz entendeu que não existia o atendimento desse princípio, desse fato de príncipe, porque, no entendimento do juiz, o Estado não se utilizou de um poder de império para proibir a atividade, mas o Estado seguiu apenas indicações da OMS e, em função de um problema de saúde, determinou o fechamento de alguns estabelecimentos. Então, o juiz entendeu que não tinha os argumentos para o chamado fato de príncipe, e a Fiesp, então, não conseguiu essa medida liminar. Ou seja, cada contribuinte tem que entrar com a sua ação, podendo ou não conseguir aí a prorrogação no prazo do recolhimento do ICMS. No próximo slide, aliás, no slide que está aberto agora, a mesma medida vale para ISS, tem ISS que já foi ISS e IPTU, mas, um caso específico, em São Paulo, existe já um projeto de lei e pode ser que nos próximos dias tenha algum tipo de prorrogação de prazo de ISS e de tributos ou taxas municipais. É uma matéria do valor econômico que está aberto aí, onde alguns municípios, também de forma isolada, já concederam aí a prorrogação de prazo. Então, é necessário acompanhar cada caso, é necessário pesquisar a legislação de cada município para saber se houve ou não alguma prorrogação de prazo
municipal. No próximo slide. Tá. No próximo slide, nós temos postergações de obrigações acessórias. A IN 1932, ela postergou a entrega da DCTF para o 15º dia útil do mês de julho. Aquela que seria entregue em abril, aquela que seria entregue em maio e aquela que seria entregue em junho. Então, está prorrogado o prazo da DCTF, lembrando que a DCTF é onde você vincula e confessa todos os tributos que você tem devido, que você pagou. Então, está prorrogada essa declaração. Assim como a FD Contribuições, nós também tivemos uma prorrogação para o dia 10, para o 10º dia útil do mês de julho, da FD Contribuições para o PIS e COFINS, que era referente ao 10º dia útil de abril, maio e junho. Nossa recomendação é, continuam preenchendo as declarações, mas não vamos transmitir. Vamos esperar até o limite do prazo para transmitir essas declarações, para aguardar se nós vamos ter outras mudanças, se nós vamos ter outro tipo de anistia e que podem repercutir no tributo que vai ser declarado. Então, vamos continuar preenchendo, vamos continuar mantendo a rotina, mas a nossa recomendação é não transmitir e aguardar esse novo prazo, tá? Outra pergunta corrente SPED contábil, ECF, teve algum tipo de prorrogação? Ainda não, nós não tivemos nenhum tipo de prorrogação em relação a SPED contábil e nós não tivemos nenhum tipo de prorrogação em relação a ECF, que trata do imposto de renda, declaração eletrônica do imposto de renda. Em relação a SPED fiscal, nós não tivemos também nenhuma prorrogação no estado de São Paulo, mas nós já sabemos que alguns estados estão prorrogando o prazo. Então, para o SPED fiscal, também é necessário pesquisar a legislação de cada estado. Um ponto relevante que nós recomendamos a antecipação, em alguns casos, da entrega da ECD e da ECF em relação a saldo negativo de imposto de renda. Para as empresas que têm créditos de imposto de renda de saldo negativo, pagou mais imposto de renda no passado do que o devido, para essa empresa poder utilizar esse crédito, a legislação condiciona a entrega do SPED contábil e da ECF, que geralmente acontece até o final de maio e até o final de julho. Então, só em julho, as empresas, quando entregam a ECF, conseguem monetizar créditos de saldo negativo de imposto de renda e contribuição social. Para essas empresas que têm créditos, a nossa recomendação é tenta antecipar a entrega dessas obrigações, porque isso pode agilizar a utilização de créditos de imposto de renda e contribuição social. Então, esse é o caso específico que eu acho que vale a pena aproveitar esses dias de quarentena, aproveitar home office e tentar antecipar entrega de ECD e tentar antecipar a entrega de ECF para poder gerar créditos de imposto de renda do ano passado e já partir para compensações tributárias o quanto antes, e não esperar o mês de julho. Tivemos também prorrogação de CND, portaria conjunta, CND federal, então nós tivemos prorrogação por 90 dias. Então, observem que nós tivemos prorrogação de tributos, nós tivemos prorrogação de obrigações acessórias e nós tivemos prorrogação de CND. Então, aquelas empresas que eventualmente tiverem alguma dificuldade de caixa e não conseguirem, por algum motivo, pagar seus tributos, por um período, pelo menos aí de 90 dias, vai conseguir manter as suas certidões ainda negativas, tá? Enquanto isso, surge um buraco temporal onde a empresa pode tentar capturar outras oportunidades tributárias. E tivemos também uma prorrogação na certidão da dívida ativa do Estado de São Paulo. Nós colocamos aqui também os fundamentos. No próximo slide, passando um pouquinho. Aqui uma notícia relevante que nós tivemos no dia 7 agora, né? Que o secretário do Tesouro Nacional anunciou que está sendo discutido um novo refis. Então, provavelmente, nós teremos um novo refis específico e voltado para esse estado de calamidade que nós estamos passando em função do Covid. Então, a nossa recomendação é aguardar com cautela, mas parece que as empresas que tiverem dificuldade vão encontrar algum mecanismo específico na legislação, vamos ter algum tipo de anistia de tributos federais.
pode ser que isso de fato vai salvar o caixa de muita empresa. Por enquanto, só especulação, por enquanto, só notícia, não temos nada ainda de concreto. Mas como partiu do próprio secretário, já tem aí uma luz no fim do túnel que talvez nós teremos aí um novo grande refis. Passando um pouquinho. Um tema que passou desapercebido, acho que por muita gente, é em relação à chamada transação tributária. Nós tivemos também, logo no início da Covid, nós tivemos uma mudança na legislação, onde nós tivemos a expansão da transação tributária. Traduzindo o que é isso, nós temos a possibilidade de parcelamento de tributos federais que estão no âmbito da Procuradoria-Geral. Então, débitos que estão na PGFN podem ser parcelados com algum tipo de benefício adicional que antes não existia. Para isso, existe um site da própria Procuradoria, o Regularize, e por lá é possível fazer todo esse mecanismo. Ponto importante, a tendência desse benefício é vigorar até o dia 15 agora de abril, porque ele só vai se estender, por enquanto, pode ser que seja prorrogado, mas ele só vai vigorar enquanto vigorar a MP 899. Existe uma portaria falando isso, e essa MP vigora até o dia 15 de abril agora. Então, é uma possibilidade de parcelamento de tributos que estão na Procuradoria, mediante o pagamento de uma entrada de 1%. Essa entrada de 1% do valor da dívida, ela pode ser parcelada em até 3 vezes e depois, a partir de junho, há a possibilidade do pagamento em até 81 parcelas, 81 meses. Então, na verdade, o que nós estamos falando não é uma anistia, nós não temos redução de multas, juros nesses casos. O que nós temos, na verdade, é um parcelamento em mais do que 60 vezes. Nós temos um parcelamento em 81 parcelas, sem considerar a entrada de 1%. E nós temos também para a parte previdenciária, mas isso só em 60 vezes, ou seja, não trouxe nenhuma grande novidade. De relevante, empresas que têm tributos federais já parcelados no âmbito da Procuradoria, elas podem reparcelar esses débitos nesta transação. É possível entrar no site do Regularize, pleitear um novo parcelamento, reparcelar, só que para isso a legislação exige que a empresa faça uma antecipação, uma entrada de 2% do valor do saldo. Então, para quem tem débitos no âmbito da Procuradoria, está vigorando a transação por adesão, a transação tributária. Recomendo consultar o seu débito, ver se ele é na Procuradoria, está na Procuradoria, e buscar lá algum tipo de parcelamento. Se quiser falar mais sobre isso também, a gente pode marcar algum tipo de conferência para tratar do tema. No próximo slide, nós tivemos, em relação a desonerações, né? O que teve de desoneração? Porque até agora o que a gente falou mais foi de postergação de tributo, ou seja, mudou o prazo do tributo, mas o tributo continua sendo devido. Em relação a desonerações, nós tivemos muito pouco, tá? Nós tivemos IOF, e aqui eu estou falando de IOF crédito e não de IOF câmbio. Então, IOF em transações de fechamento de câmbio não fazem parte dessa desoneração. Só o IOF crédito. Essa desoneração, essa alíquota zero, vigora de 3 de abril a 3 de julho. Isso atinge principalmente aquelas empresas que têm mútuo intercompany, transações de mútuo, que fazem o pagamento mensal deste IOF. Ou seja, geralmente é aquele mútuo sem prazo determinado. Esses mútuos sem prazo determinado, sujeito ao IOF mensal, então agora por 3 meses, goza de uma alíquota zero de IOF. Além disso, nós temos muita divulgação de alguns produtos, né? Redução de imposto de importação e IPI. Eu não vou entrar produto a produto, mas nós temos aqui as legislações. Nós já temos aí, foi veiculado ontem, que nós já temos 177 itens com redução de imposto de importação e redução de IPI, tá? Isso tudo está no próprio site do governo. Eles criaram um site específico consolidando toda essa legislação do Covid.
É muito fácil de navegar nesse site e lá é possível encontrar todos esses produtos que estão agora com uma redução de alíquota de IPI e basicamente são produtos relacionados, então, à Covid-19. Nós estamos falando de máscara, álcool gel, EPIs, produtos que estão realmente relacionados ao tema. Do ponto de vista da pessoa física, nós tivemos também a postergação do prazo, né, que era até o final de abril, passou aí até o final do mês de junho, agora de 2020, então nós tivemos uma postergação de prazo. Nossa recomendação é continuar preenchendo, o site está aberto para transmitir a declaração, também não tem por que deixar para o último dia, né? Então, alguns clientes, nós da TPIC, nós preenchemos algumas declarações para clientes e a gente continua trabalhando normalmente, fazendo esse preenchimento, e a ideia é não deixar para a última hora. Assim como a CBE, né, a Declaração de Capitais Brasileiros do Exterior. Essa declaração é para quem tem mais de 100 mil dólares no exterior, seja em moeda, seja em participação societária, seja em ativos. A pessoa física tem que preencher todo ano essa declaração junto ao Banco Central. Esse prazo também foi postergado para o dia 1º de junho agora de 2020. O prazo se encerrava no dia 5 de abril e vai agora até dia 1º de junho. Novamente, nós tivemos muitos clientes que não quiseram postergar esse prazo e entregaram já as suas declarações, tá bom? Então, o prazo é prorrogado, mas é possível continuar entregando essas declarações. No próximo slide, rapidamente, nós tivemos, então, suspensão das atividades da Receita Federal e da Procuradoria, tá? Então, estão suspensos determinados prazos, como notificação em malha fina, procedimento de exclusão de parcelamento, procedimento de prazos e requisições, prazos de manifestação de conformidade, prazos de atendimento de exclusões de parcelamento. Então, tudo isso em função dessa suspensão da Receita e da Procuradoria, agora foram prorrogados, tá? No próximo slide, um tema relevante em matéria tributária, que era ponto de atenção de muita gente, é a questão da discussão do crédito do ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS. Eu não vou me alongar no tema, mas esse assunto já foi julgado no STF, né? Foi bem divulgado, acho que todo mundo já tomou em algum momento conhecimento desse assunto. Nós tivemos, então, um julgado favorável ao contribuinte no STF, mas ainda falta o julgamento também no STF dos efeitos da modulação, né? Ou seja, como que vai valer essa regra para todos os contribuintes? Vale para quem já tinha entrado com ação, para quem entrou com ação antes desse julgado, depois desse julgado? Como que vai funcionar esse julgado no STF para todos os contribuintes? Então, essa modulação do STF, depois de várias prorrogações, estava pautado para o dia 1º de abril. E, em função também da Covid, isso saiu da agenda do STF e nós não temos ainda um novo prazo no calendário para que isso seja julgado. Então, nós não sabemos ainda quando vai ser julgado os efeitos da modulação do caso do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. O que nós temos, na verdade, é muita gente que já entrou com ação do ICMS na base de PIS e COFINS e que está tendo um trânsito julgado até que bem rápido. Em 2, 3 anos está conseguindo esse trânsito julgado. Nossa recomendação é continuar tocando as ações, continuar tocando os processos, enquanto não sai essa modulação. Outro ponto relevante, pensando em matéria outras teses que são decorrentes dessa, nós destacamos aqui que hoje existe uma corrente de discussão na base de cálculo de PIS e COFINS, nós temos a discussão da CPRB na base de cálculo de PIS e COFINS, nós temos PIS e COFINS na base de PIS e COFINS, tributos na base do imposto de renda do consumido. Então, a nossa recomendação é, em função dessa tese do ICMS na base de PIS e COFINS, ficar atento para essas outras teses que são decorrentes dessa. Pode ter muito dinheiro, muita possibilidade de recuperação tributária envolvendo essas outras teses que possuem fundamentos parecidos com a do ICMS. A nossa recomendação é analisar a possibilidade de tomada desse crédito via judicial ou
até em função desse momento de crise que nós estamos passando, avaliar os riscos de tomar esse crédito sem o ingresso de uma medida protetiva. Nossa recomendação sempre é entrar com uma medida judicial para poder monetizar esses créditos, tá? Outro ponto relevante, mudando um pouquinho de assunto, em matéria também de planejamento tributário, em função da crise, lembrando que as empresas que fizeram a opção esse ano de 2020 pelo lucro presumido vão pagar o imposto de renda até o final agora do mês de abril. Então, essas empresas que optaram pelo presumido ainda não fizeram nenhum pagamento do imposto de renda do ano de 2020. Isso significa que, formalmente, não foi feita a opção pelo regime tributário. A opção pelo regime tributário, lucro real, lucro presumido, ela é feita com o pagamento do primeiro imposto de renda do ano. Então, para essas empresas que não pagaram ainda o imposto de renda, porque tinham feito a opção pelo lucro presumido, cabe revisitar o tema e avaliar se realmente vale a pena o lucro presumido. Nós tivemos casos de clientes que optaram pelo lucro real esse ano de 2020, baseado no budget da empresa, no orçamento da empresa, com uma expectativa de lucro maravilhosa, mas que, em função da crise, percebeu que não vai ser possível manter essa lucratividade toda. Então, para essa empresa, por exemplo, para esse nosso cliente, visitou o tema, decidiu que não pelo lucro presumido, vai fazer opção pelo lucro real. Se a empresa pensa em ter prejuízo, ou a crise é possível que tenha prejuízo, faz sentido o lucro real e não o presumido. Aqui, então, cabe um alerta para quem fez a opção pelo presumido, talvez revisitar o seu orçamento, revisitar o seu budget e refazer o seu planejamento tributário para o ano de 2020 ainda. Tá? Outro ponto, passando um pouquinho, em relação à variação cambial, tributação da variação cambial. A legislação de imposto de renda, ela determina que a tributação da variação cambial, ela ocorre pelo regime de caixa. Ou seja, o contribuinte só tributa o imposto de renda quando realmente liquida alguma transação internacional, seja de importação, seja de exportação, seja de empréstimo. A legislação também determina que o contribuinte pode optar pelo regime de competência. E para a variação cambial é o contrário mesmo, tá? O que prevalece é caixa com opção para competência. Pela competência, quando eu tenho qualquer oscilação mensal do câmbio, eu tenho que tributar ou tomar a dedutibilidade dessa despesa financeira de variação cambial. Essa opção ela é feita pela DCTF, a primeira DCTF entregue do ano. Como isso já foi feito, então os contribuintes já optaram por caixa ou competência para a tributação de todo o ano de 2020. Aqui o alerta nós temos uma previsão na legislação de que se o dólar oscilar mais de 10% num determinado mês, é possível, e o contribuinte, alterar o seu regime de tributação, de competência e voltar para o regime de caixa. Nós tivemos uma oscilação com mais de 10% no mês de março agora. Então, para o mês de abril, o contribuinte pode, que tem optado eventualmente por competência, ele pode voltar para o regime de caixa. Só fica um alerta de que, para isso, tem que fazer a opção na DCTF e tem que retificar de novo todas as suas obrigações acessórias desde o mês de janeiro. Então, uma excelente oportunidade de planejamento tributário envolvendo variação cambial para o contribuinte revisitar o tema e rever se fez a melhor escolha de tributação. Em função dessas oscilações de câmbio, isso pode ser uma medida muito importante para a redução de carga tributária, principalmente para aquelas empresas que exportam e têm recebíveis. Isso pode ser um impacto relevante de caixa para a tributação de imposto de renda e contribuição social. E, por fim, para encerrar a parte tributária, eu coloquei aqui alguns outros assuntos, algumas sugestões. A nossa recomendação hoje em função da crise, em função do momento que nós estamos passando, dificuldade de caixa de várias empresas, a nossa recomendação é buscar entender e conhecer todas as oportunidades tributárias que existem no momento. Nós não temos, assim, tantas teses de prateleira, mas para cada cliente a gente tem enxergado
algum tipo de medida tributária, algum tipo de ação tributária que pode resultar em redução do ônus. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos que a gente tem atacado muito, que é crédito de PIS/COFINS sobre manutenção de máquinas e equipamentos. Nós já temos posição da Receita Federal, uma nova normativa que permite crédito de PIS/COFINS sobre despesas com máquinas e equipamentos. Nós já temos autorização também do fisco para tomada de crédito de PIS/COFINS sobre gastos com EPI. Nós temos posição de crédito de PIS/COFINS sobre tratamento de efluentes. Nós temos muita discussão de crédito de PIS/COFINS sobre fretes, frete na compra, frete na venda, frete na transferência do produto acabado, com posição favorável no CARF. Nós temos créditos de ativos e benfeitorias que muitas empresas não têm capturado, tanto de PIS/COFINS quanto de ICMS. Nós temos várias teses tributárias de créditos também relacionados a gastos com cartão de crédito, propaganda, publicidade. Nós tivemos um julgado muito relevante no STJ para as empresas de Manaus, que estão domiciliadas em Manaus, podendo tomar crédito de PIS/COFINS sobre todas as compras. Isso pode gerar um caixa muito relevante para as empresas de Manaus. E nós temos os créditos de ICMS e IPI decorrentes das atividades, que sempre é bom revisitar, conhecer e ver se daí sai alguma oportunidade. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, mas o recado geral é: vamos tentar conhecer todas essas oportunidades, vamos revisitar os últimos 5 anos da empresa e buscar créditos que são permitidos na legislação, buscar créditos que têm um bom fundamento já em jurisprudência, tentar pensar em entrar com alguma medida judicial ou tomar de forma administrativa alguns créditos como forma de socorrer e aliviar o caixa das empresas. Enquanto isso, a gente continua monitorando as mudanças na legislação. Essas foram as principais que nós tivemos na matéria tributária. Provavelmente, em alguns dias, nós vamos fazer um outro webinar atualizando esse material e trazendo novas medidas que vão saindo, tá bom? O grande recado é prorrogação de alguns prazos, muita discussão de medida liminar em relação ao tema, prorrogação de certidão, necessidade de entrar na justiça para conseguir mais prorrogações e muitas oportunidades de planejamento que surgem nesse momento como forma de aliviar o caixa das empresas. É isso, obrigado, e eu passo a palavra então para a Andréa. Obrigado, Vinícius. Muito bem detalhada a sua explicação. E agora que a Andréa vai falar da parte previdenciária e trabalhista, eu gostaria de que nós aqui, os ouvintes, abríssemos os nossos ouvidos para a seguinte estratégia. Muitas das possibilidades de ajuda que o governo está dando nessa área trabalhista e previdenciária vai fazer com que as obrigações tenham que ser recolhidas no final deste ano. Então, quando nós pensarmos em prorrogar contrato de trabalho, prorrogar recolhimento de impostos e também as férias que nós vamos conceder agora, muito desse caixa vai ficar concentrado em dezembro, que é justamente novembro e dezembro, que são os meses que as empresas têm que desembolsar o 13º. Então, eu chamo muito atenção para a administração desse caixa nos meses de novembro e dezembro. Tem que fazer um fluxo de caixa bem detalhado, prestando muita atenção no que está sendo postergado para o final do ano. Então, a melhor estratégia que a PPIC está fazendo é, por meio da administração dos tributos, por meio da salvaguarda do caixa com tributos nesse momento, fazer caixa para que no final do ano, quando essas obrigações trabalhistas se acumularem, a empresa não tenha nenhum problema e nenhum risco de ficar sem caixa, tá bom? Boa apresentação para você, Andréa. Obrigada, Paulo. Bom dia, eu sou a Andréa. A maioria acho que já me conhece. E eu vou falar com vocês hoje sobre MP 936, tá? Mas se vocês tiverem alguma dúvida sobre MP 927 que nós discutimos no webinar anterior, podem ficar à vontade também. Bom, a MP 936, ela veio com 3 objetivos, né? O principal deles é preservar o emprego e a renda, garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais e reduzir o impacto, né, decorrente dessa situação toda
que nós estamos vivendo hoje. Ela nos trouxe a possibilidade de redução do trabalho, redução do salário, e da jornada de trabalho. Então, a obrigação que a empresa tem a hora que ela reduz a jornada e reduz o salário do empregado. Ela tem a obrigação de preservar o salário hora do empregado, ou seja, ele não vai ter uma diminuição efetiva do salário. E o salário dele, a diminuição do salário está diretamente linkada à diminuição da jornada. Ou seja, eu não posso apenas diminuir salário, tenho que diminuir jornada também. O prazo que isso pode ocorrer é de 90 dias. Os acordos podem ser individuais e a empresa tem que avisar o empregado com 2 dias de antecedência ao início. Ela também trouxe, para o caso de redução, a questão da estabilidade. Ou seja, o empregado ele vai ter estabilidade durante o período da redução, mas o período, quando ele volta, quando ele retorna, um período igual ao da redução. Ou seja, se ele teve 30 dias de redução salarial e de jornada, ele tem 60 dias aí de estabilidade. As obrigações que a empresa possui: comunicar ao Ministério da Economia, Secretaria do Trabalho e ao sindicato no prazo de 10 dias contados da data da celebração do acordo. Aí tivemos a liminar do Lewandowski dizendo que para esses acordos, né, o sindicato tem que dar o aval. Só que a gente sabe que os sindicatos eles não têm nem sequer atendido o telefone, e alguns estão, inclusive, linkando, né, a questão destes acordos à contribuição sindical, que foi extinta com a reforma trabalhista em 2017. Então, o que a gente está recomendando nesses casos? Que a empresa envie por meio eletrônico estes acordos aos sindicatos e por meio de carta registrada também. Porque o que a empresa tem que fazer? Ela tem que se resguardar. Então, ela tem que ter como provar que ela encaminhou ao sindicato e o sindicato não respondeu no prazo. Então, a partir do momento que o sindicato não responde no prazo, é ok. A empresa considera como ok, tá? Como ciente que não teve nenhum problema. Acordo homologado, tá? Aí eu trouxe aqui alguns exemplos de redução do trabalho e de redução de jornada e de salário. Então, por exemplo, se um empregado ele sofre, a medida trouxe 3 tipos de redução, você pode fazer outros tipos de redução, desde que o acordo esteja homologado junto ao sindicato, tá? Mas o que a medida trouxe são 3 tipos: 25% de redução salarial e de redução de jornada. Então, quando eu vou reduzir em 25%, o empregado vai receber 25% do seguro-desemprego. Então, eu trouxe um exemplo prático também com valores. Então, uma redução de 25% com um salário de 3.135, a empresa vai pagar o salário de 2.351 e o governo vai pagar 25% do seguro-desemprego, R$ 453. Então, na verdade, o empregado vai ter uma redução de salário de R$ 330. Tá? Aí nós temos também a redução de 50%. Essa redução de 50%, ela pode ser feita por acordo individual somente para aqueles empregados que ganham até 3 salários mínimos e depois para aqueles empregados que são os hipersuficientes, que recebem 2 salários de contribuição, R$ 12.202,12, e possuem nível superior. Então, nestes casos, para este grupo de empregados, acordos podem ser individuais. Os demais têm que ser, inclusive, formalizados junto ao sindicato. Hoje, tudo vai ter que ser mandado ao sindicato, né? Então, e vamos ter que ter o aval do sindicato em todos esses acordos.
E para quem ganha a redução também de 70%, a mesma coisa, o mesmo critério da outra redução. Então, aqui também eu trouxe um exemplo de 50% de redução com salário de 3.135, o empregado vai estar ganhando 2.474, vai ter R$600 de redução. 70%, 2.209, R$925 de redução. Então, a redução, se a gente for ver como ela também traz a redução da jornada, ou seja, o empregado vai ter também um tempo disponível para a família, um tempo livre, eu acho que essa redução é um bom exemplo aí de como se manter os empregos nesse momento, né? Acho que é bom para ambos os lados, né? Tanto para a empresa quanto para o empregado. A MP também nos trouxe a possibilidade da suspensão do contrato de trabalho, que estava prevista na MP 927, foi revogada e voltou nesta MP, na 936. Então, eu posso suspender os contratos por 60 dias, também tenho que comunicar ao empregado com 48 horas de antecedência, a mesma estabilidade no caso da redução de jornada e salário. Então, o empregado ele tem a estabilidade durante a suspensão, mais o período igual ao da suspensão. Tá? Obrigações as mesmas, comunicar ao Ministério da Economia, Secretaria do Trabalho e ao sindicato no prazo de 10 dias contados da data da celebração do acordo. Essa questão da suspensão, ela nos traz também a obrigação da compensação financeira. Então, aquelas empresas que tiveram uma receita superior a 4,8 milhões em 2019, elas são obrigadas a dar uma compensação financeira para esses empregados com o contrato suspenso. Essa compensação financeira ela é de 30%, ela não tem a caracterização de salário, então ela não vai tributar para o INSS, não vai tributar para o fundo de garantia, para o imposto de renda, reflexos trabalhistas, para nada, é uma compensação financeira, tá? Sem características salariais. O valor dessa compensação, inclusive, vai poder ser excluído do lucro líquido para apuração do IRPJ e da contribuição social nas empresas que estiverem no lucro real, né, para as empresas do lucro real. O acordo também pode ser individual. Perceba que toda a MP ela traz o acordo individual para aqueles empregados que ganham até 3.135, que corresponde a 80% da população brasileira, e aqueles hipersuficientes que ganham acima de 2 salários de contribuição e tenham faculdade, ensino superior. Importante lembrar isso, um empregado hipersuficiente é aquele que ganha mais de 12.200 e tem ensino superior. Acordo coletivo para todos. Para aquelas empresas que não tiveram receita superior a 4,8 milhões, 100% não precisa pagar compensação financeira, tá? Vai tudo para o seguro-desemprego. Temos também a questão da estabilidade provisória. Então, se o empregado ele for dispensado durante a estabilidade, o empregador vai ter que pagar uma indenização. Então, 50% do salário que o empregado teria direito no período de garantia provisória, na hipótese da redução de jornada e salário igual ou superior a 25% e inferior a 50%. 75% do salário que o empregado teria direito se a redução for igual ou superior a 50% e inferior a 75%. E 100% do salário que o empregado teria direito se a redução for superior a 75% ou tiver a suspensão temporária, tá? Então, é importante que se cumpra, né, esse prazo da estabilidade para que o empregador não tenha que pagar essas compensações, né, essas garantias. Uma outra coisa,
se nenhuma dessas medidas forem cumpridas, então, por exemplo, eu dei para o meu empregado, suspendi o contrato dele, mas ele trabalhou de alguma forma, imediatamente a empresa vai ter que pagar todo o salário do empregado, mais todos os encargos devidos sobre esses valores, tá? Então, prazos não cumpridos, a empresa fica responsável pelo pagamento da remuneração integral, inclusive dos respectivos encargos. Desvios nas penalidades. É diferente essa MP da 927. Por quê? A 927 teria uma questão, em caso de fiscalização, mais orientativa. O fiscal iria orientar como o empregador deveria corrigir determinada situação. Nessa, não. A fiscalização ela vai autuar e descaracterizar a MP, tá? Logo na primeira fiscalização. Então, aqui, já comentei, né, da questão da descaracterização da suspensão temporária do contrato. Então, o empregador vai ter que pagar remuneração, os encargos, vai estar sujeito às penalidades previstas na legislação, às sanções previstas em acordo coletivo ou convenção. Depois nós tivemos a portaria 139, né, de 3/4/2020, que ela trouxe, como o Vinícius já havia comentado, né, a postergação dos recolhimentos previdenciários. Então, no primeiro momento, ela só trouxe a parte patronal, né, RAT e os 20% de INSS, e a questão dos domésticos também, que podem ser postergados. Competência março e abril, para recolhimento 20 de agosto e 20 de outubro. E aí, nós tivemos também, agora dia 7 de abril, a portaria 150, que ela vai postergar também as contribuições previdenciárias devidas pelos produtores rurais, pessoa física, jurídica, agroindústria e CPRB. Continua excluído, né, fora dessa prorrogação, o INSS dos segurados, dos contribuintes individuais e do Sistema S. Tá? Então, toda a alíquota de terceiros tem que ser recolhida e tudo aquilo que foi retido do meu empregado e do meu contribuinte individual tem que ser recolhido também. Tivemos a MP 932 de 2020, que trouxe a redução das alíquotas do Sistema S para as competências de abril, maio e junho, tá? Então, aqui eu trouxe a tabelinha com as novas alíquotas, depois o pessoal vai liberar o material, né? Fica mais explicativo dessa forma. E um exemplo, por exemplo, da indústria e do comércio. Então, a gente vê aqui que não teve nenhuma redução no salário educação, nenhuma redução no INCRA, tá? E nenhuma redução na alíquota do SEBRAE. Então, a gente teve redução SENAI, SENAC, SESI, SESC, e isso nos dá, na verdade, uma economia de 1,25 ao mês, tá? Nessas três competências. Então, a gente recolhia 5,8, passaremos a recolher nessas três competências 4,55. E, por fim, eu trago aqui a MP 944, que ela trouxe o Programa Emergencial de Suporte a Emprego. Então, o objetivo é o pagamento da folha de salário dos empregados, né? Quem tem direito a este pagamento? As empresas com receita bruta anual superior a 360 mil e inferior a 10 milhões. O valor de até 2 vezes o salário mínimo por empregado, por um período de 2 meses, e a empresa fica com a obrigação de não demitir sem justa causa, no período entre a data da contratação da linha de crédito e o 60º dia após o recebimento da última parcela da linha de crédito. Temos aí algumas vantagens nessa MP, né? Juros de 3,75 ao ano, 36 meses para pagamento e a carência de 6 meses para início do pagamento dessas folhas, tá? Então, da parte trabalhista e previdenciária, a MP trouxe algumas coisas que a gente já tinha discutido anteriormente,
Então, nada assim de muito diferente, né? Só mesmo a questão das reduções com o subsídio do seguro-desemprego. Importante lembrar que depois que o empregado foi demitido, depois da estabilidade, o que ele recebeu de seguro-desemprego não vai alterar em nada na parcela que ele vai ter posteriormente, se ele for demitido, tá? Não vai ter nenhuma dedução, nada disso. Assim como na parte tributária, nós também temos oportunidades de crédito na parte previdenciária. Então, alguns questionamentos, né, que as empresas fazem por exemplo, a questão da tributação previdenciária sobre verbas indenizatórias. Então, ainda hoje, muitas empresas ainda não se utilizam de créditos, né, dessa oportunidade. Dedução de alguns benefícios da base de cálculo do INSS. Redução do salário da base de cálculo dos terceiros. Então, nós também temos algumas oportunidades da parte previdenciária, que, assim como o Vinícius falou, se depois vocês quiserem que a gente converse no particular, fiquem à vontade, pode chamar, a gente faz aí uma nova rodada de oportunidades também. Da parte trabalhista, como o Paulo falou, caixa, que é muito importante que a empresa faça as contas para não chegar em dezembro ter muito mais a pagar. Na outra apresentação, a gente apresentou algumas oportunidades que não estão vinculadas a essas MPs, que já estavam previstas na legislação. Então, é importante fazer esses cálculos, são cálculos individuais, são estudos individuais, para ver o que vale a pena. Porque para um grupo de empregados, com certeza, vale a pena a questão da MP, mas para outros, talvez não. Tá? Vale mais a pena eu dar uma licença remunerada, eu fazer a redução, né, o trabalho em tempo parcial. Então, são estudos que devem ser feitos de forma individualizada, por grupo de empregados, e não, como o Vinícius falou, não é uma resposta de prateleira, tá? Então, são estudos que a gente tem que fazer. Paulo, quer falar mais alguma coisa? O Paulo vai comentar mais alguma coisa. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar também, por favor. Andréa, muito obrigado pela sua apresentação. Com relação ao fluxo de caixa, se alguns dos nossos colegas aqui tiver também alguma necessidade de ajuda, pode me procurar, pode também procurar o Marcos Rodrigues aqui na PPC. Nós podemos conversar um pouco de como ajustar esse fluxo de caixa. Já são 11 horas, eu vou pedir só mais 5 minutos, Andréa. Tem algumas questões aqui, se der para você comentar em pouquíssimas palavras, senão depois a gente manda um e-mail para quem perguntou. O Edson Rodrigues está perguntando, está dizendo o seguinte, pelo que ele entendeu, a portaria 139 não prorrogou o RAT, apenas a cota patronal. É isso, né? Não, o RAT está prorrogado, já veio na portaria 139, tanto o RAT quanto a cota patronal. Tá bom, então está respondido aí a pergunta do Edson. Também tem alguns comentários aqui, André, do Elton, que é muito amigo nosso. O Elton está dizendo o seguinte, ó, que se existe uma jurisprudência para não descontar o IR na fonte para esses casos. Eu imagino que é os casos da redução, né? Aí ele comenta o seguinte, ó, imagine que uma pessoa tem seu rendimento reduzido em 70% e ainda vai ter o desconto do imposto de renda. Tem alguma coisa automaticamente, não tem, mas automaticamente ele muda de faixa no imposto de renda. Então, ele deixa de tributar pelo teto, né? Vai tributar por um valor menor. Então, precisa ver a tabela progressiva do imposto de renda. Em salários muito altos, talvez isso não aconteça, né? Mas, então, por enquanto, não tem nada disso, viu, Elton? Não, respondendo aí a Ana Carolina está dizendo também que no caso de acordo coletivo, se o sindicato não homologar, aí ela pergunta, eu não posso fazer mesmo enviando por e-mail ou carta registrada? Deve fazer. Você envia o acordo por e-mail e por carta registrada. Se o sindicato não se manifestar ou se manifestar depois, você toca a vida normalmente. Tá? Isso inclusive, é orientação do governo.
contra essa própria medida provisória, tá? Então é para tocar a vida normalmente, porque a intenção é manter os empregos e manter os salários, manter a economia rodando. É isso aí. E por fim, a Nájila diz o seguinte: é um absurdo aqui a informação da Nájila. Estou chocado aqui, ó. Um sindicato específico está cobrando uma taxa de R$ 500 para firmar a suspensão do contrato. Aí ela pergunta se esse pagamento é legal e o que pode fazer. Todas as vezes que a gente tenta negociar algum acordo junto ao sindicato, geralmente ele realmente cobra uma taxa. R$ 500 eu considero até que ele está sendo bonzinho, porque a maioria está pedindo o recolhimento da taxa patronal, que é bem superior aos R$ 500, geralmente, né? Não temos muito o que fazer a não ser pagar realmente. Só quando é abusivo ou depois ingressar com uma ação contra o sindicato, mas nesse momento, se o sindicato está disposto a essa negociação, tem que pagar. E aí, uma última pergunta que acabou de chegar, do Michel, ou Michael Xavier, desculpa, não sei a pronúncia que você costuma ouvir. Ele pergunta o seguinte: entre as faixas salariais de 3 mil até 12 mil, como ficam as possibilidades de redução percentual? As possibilidades são as mesmas, 25, 50 e 70, ou outras possibilidades, desde que o acordo seja feito junto ao sindicato. Esse meio desses salários, dessas remunerações, a única coisa que deve ser feita é a negociação junto ao sindicato. É só isso, mas vale o mesmo tipo de negociação, só que o sindicato tem que estar envolvido. De acordo com o Lewandowski, o sindicato tem que estar envolvido neste momento em todos os níveis salariais. Mas a MP já trazia que nesse meio salarial já tinha que envolver o sindicato. Ok, então. Andréia, muito obrigado. Obrigado ao Vinícius. Obrigado a todos os participantes. E como disse, em breve nós vamos fazer outro bate-papo desse para discutir o que mais está vindo de medidas protetivas neste momento de crise, tá bom? Um forte abraço para todos, uma feliz Páscoa e até a próxima vez. Até logo, pessoal. Obrigado a todos. Obrigada.